Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. Olha só, é o resumo de uma conversa lá do podcast alemão AKB Let's Talk. O convidado foi o Dr. Holger Harris, ele é Senior Partner na McKinsey & Company, e o curioso é que essa sugestão veio do professor Hélio Dias. Ele, que também é físico, viu na história do Harris um exemplo bacana, sabe? Alguém que saiu da física, foi para a consultoria, de hoje está na linha de frente da transformação de dados IA. Então, o professor achou que isso diz muito para quem está buscando novos desafios, especialmente nesse mundo de inteligência artificial, pensando na Europa, no mundo todo. Então, nossa missão aqui hoje é meio que destrinchar essa trajetória, sabe? E também as ideias do Harris sobre IA. Como é que um físico, que até pesquisava DNA, chega no topo da consultoria estratégica? E o que ele pensa do futuro da IA, principalmente na Europa? O resumo também bate numa tecla importante dele, que transformação de verdade sempre começa com gente, com pessoas. Parece uma mistura intrigante, né? Carreira, tecnologia, o lado humano. A fonte coloca ele como líder global da prática de transformação de dados lá na McKinsey, né? Então, assim, a opinião dele sobre como implementar IA e especialmente sobre o papel da Europa nesse cenário, puxa, tem um peso grande. Vamos explorar esses pontos que o resumo levanta e ver o que a gente consegue tirar daí. Vamos começar então por essa transição de carreira, que parece ser o ponto de partida, né? Um físico com pesquisa em DNA, virando Senior Partner na McKinsey. Isso é comum? É muito fora da curva? E que tipo de, superpoderes da física ele pode ter levado para a consultoria? Olha, é uma transição que chama a atenção, sem dúvida. Não é que seja impossível. A gente vê cientistas de áreas quantitativas indo para finanças, para consultoria, mas chegar a Senior Partner na McKinsey vindo especificamente da física teórica, da pesquisa biológica, é notável. O superpoder mais óbvio que sempre falam é o pensamento analítico, né? Aquele rigor. A física te treina para quebrar problema complexo, sabe? Identificar o que é chave, montar modelo, testar a hipótese com um dado. É um jeito estruturado de lidar com o desconhecido. Certo, essa capacidade de modelar, de resolver problema de forma estruturada. Mas será que é só isso? O mundo dos negócios é diferente, né? Muitas vezes mais caótico, talvez, menos limpo que a física. O que mais ele precisaria? Ótima pergunta. Só análise pura não ia dar conta, claro. O resumo lá do podcast fala em mentalidades e curvas de aprendizado ao longo de 20 anos. Isso sugere, assim, uma adaptação forte. O Harris precisou, com certeza, desenvolver outras coisas. Comunicação, por exemplo, traduzir análise complexa para líder de empresa, entender de negócio, de mercado, construir relacionamento, influenciar gente em ambiente corporativo, que tem sua política, né? A física dá a base analítica, mas para aplicar na consultoria precisa dessa outra camada, de negócio interpessoal. E aquela parte da pesquisa com DNA que a fonte menciona, será que tem alguma ligação mais direta com o trabalho dele depois, com transformação de dados? Essa conexão é interessante de pensar. Genômica, biologia molecular hoje são áreas que lidam com muito dado, né? Dado complexo, não estruturado, precisa de abordagem computacional forte para achar padrão, tirar sentido daquilo tudo. É bem possível que essa experiência lá atrás, com análise de dado biológico em grande escala, tenha dado para ele uma intuição, uma base técnica que foi útil depois. Justamente quando essa coisa de transformação de dados virou chave para a estratégia das empresas em vários setores. Talvez ele tenha sacado o potencial dos dados antes de muita gente no mundo corporativo. Faz sentido. Ele teria visto na prática os desafios e as chances de lidar com Big Data antes mesmo do termo ficar famoso, né? Agora vamos para o foco atual dele. Transformação de dados e IA. A fonte destaca duas coisas. O futuro da IA na Europa e aquela frase-chave. A verdadeira transformação sempre começa com as pessoas. Vamos pegar essa segunda parte primeiro. O que isso quer dizer na prática? Colocar as pessoas no centro da transformação com IA. Não é meio contraintuitivo, já que a gente está falando de tecnologia? É um ponto essencial.
Ainda mais hoje com tanto barulho sobre tecnologia, né? O que o Harris parece dizer é que o problema maior para o sucesso da IA nas empresas não é a tecnologia em si. Essa está cada vez mais disponível, mais potente. O gargalo é a capacidade da organização, das pessoas, de usar isso direito, de integrar de forma eficaz. Significa entender que IA muda processo, exige habilidade nova, muda função e, no fundo, muda como se toma a decisão. Ou se a diretoria não sabe como usar aquilo para decidir. Precisamente. O resumo diz que ele discute o que diferencia projetos de IA bem-sucedidos dos fracassados. Se a gente junta isso com a ênfase nas pessoas, a conclusão mais lógica é que projeto de sucesso é aquele que lida ativamente com a mudança. Isso envolve comunicar bem o porquê da IA, treinar as pessoas não só para usar a ferramenta, mas para interpretar resultado, para colaborar com a máquina, envolve redesenhar como o trabalho é feito e, talvez o mais complicado, criar uma cultura que aceite testar, aprender com o erro e decidir com base em dados, complementando com a intuição humana, claro. E os fracassos? O que essa visão sugere sobre por que as coisas dão errado mais vezes? Os fracassos, provavelmente, vêm de uma visão muito focada só na tecnologia. Empresa que compra tecnologia, mas não investe tempo, recurso para preparar as pessoas, para alinhar a chefia, para adaptar a estrutura, para encaixar a IA no dia a dia. Pode ter resistência cultural que ninguém mexeu, falta de clareza do objetivo ou uma distância entre a turma técnica que faz IA e a turma do negócio que precisou usar. Aí a tecnologia vira um elefante branco, né? Caro e ninguém usa direito. Isso leva a gente para outra parte, o futuro da IA na Europa e as chances na competição global. Pensando na posição global do Harris, que tipo de análise será que ele fez sobre a Europa? É um tema quente, né? Europa tentando achar seu lugar entre EUA e China. A posição dele na McKinsey, liderando isso globalmente, dá uma visão panorâmica, com certeza. A discussão sobre as chances da Europa deve ter passado por um balanço de forças e fraquezas. Do lado bom, a Europa tem uma indústria forte, né? A Alemanha, por exemplo, tem potencial para aplicar IA em manufatura, indústria 4.0, setor automotivo, saúde. E tem muito talento também, pesquisa, engenharia. E a regulação? O AI Act europeu, sempre falam disso. Isso entra como força ou fraqueza na visão deles, será? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E provavelmente foi um ponto-chave na conversa. Tradicionalmente, muita gente vê a regulação como um freio para a inovação, né? Se comparar com os Estados Unidos, mais deixa rolar, ou com o impulso estatal da China. Mas uma visão estratégica, que talvez o Harris defenda, é ver a regulação europeia com esse foco em ética, transparência, confiabilidade, a IA confiável, como um diferencial, uma vantagem competitiva. Como assim, diferencial? Explica isso melhor. Imagina um mundo cada vez mais preocupado com os riscos da IA, né? Viés, falta de explicação, uso errado. Poder oferecer uma IA que é comprovadamente segura, ética, alinhada com os valores europeus, isso pode atrair cliente, cidadão dentro e fora da Europa. Pode criar um mercado para IA de alta confiança, principalmente em setor sensível, saúde, finança, serviço público. A Europa poderia se posicionar não como a mais rápida, mas talvez como a mais responsável, mais centrada no humano. Entendi. É uma aposta num modelo diferente de desenvolver e usar IA. Mas e as fraquezas? A Europa consegue competir de igual para igual em investimento, em escala? Provavelmente não em tudo. As fraquezas são conhecidas. Mercado ainda meio dividido, apesar da União Europeia, menos grana de venture capital para escalar startup de IA, comparado com o Vale do Silício, e talvez uma cultura empresarial, no geral, com mais medo de arriscar. A análise de alguém como Harris, da McKinsey, provavelmente apontaria para a necessidade da Europa focar. Escolher onde pode ganhar, tipo IA industrial B2B, usar colaboração público-privada entre países e investir pesado em educação, requalificação para ter a mão de obra para essa IA mais especializada, integrada na produção. É uma visão bem pragmática, então. Não tentar copiar os outros, mas jogar com as cartas que tem. Focar em nicho estratégico e usar a regulação como uma possível vantagem, não só um peso.
Interessante. O resumo também diz que o Harris compartilhou aprendizados de 20 anos de consultoria e dicas interessantes para estudantes. 20 anos. Puxa, nesse ritmo de mudança, que tipo de lição atemporal será que sai daí? 20 anos ali na linha de frente da consultoria estratégica. Vem de participando de tanta onda de mudança, ciclo econômico. Com certeza gera aprendizado profundo. Eu imagino que um tema central seja a adaptabilidade. Não só aprender coisa nova, mas ter a humildade de desaprender o que não serve mais, sabe? E a agilidade para reaprender sempre. O que funcionava 5 anos atrás, hoje pode não valer nada. Aquela famosa capacidade de aprender a aprender. Que mais você acha? Resiliência, sem dúvida. Consultoria é pressão alta, projeto complexo, resultado às vezes incerto, lidar com ambiguidade, gerenciar estresse, aprender com o que dá errado e manter o foco no longo prazo. Isso é crucial. Outro ponto que nunca sai de moda é a perspectiva. A capacidade de ligar os pontos. Tecnologia, estratégia, mercado, comportamento humano. Ver a floresta, não só a árvore. E, claro, comunicação. Conseguir pegar informação complexa e apresentar de um jeito claro, convincente para gente diferente. E pensando nos estudantes, que tipo de conselho específico ele pode ter dado? Baseado nisso tudo e no que o mercado pede hoje, com IA, transformação digital. Olha, com base nesses temas que a gente está falando, dá para imaginar que o conselho vai além do aprenda a programar ou domine tal algoritmo. Provavelmente ele bateu na tecla do pensamento crítico, estruturado, voltando lá na base da física, mas aplicado a problema de negócio. A capacidade não só de responder pergunta, mas de fazer as perguntas certas. Entende? Ou seja, ir além da execução técnica e pensar mais estrategicamente. Exatamente. E juntar isso com a habilidade interpessoal. Conseguir colaborar bem em time com gente diferente. Especialista em tecnologia, em negócio, em design, em ciências sociais, comunicação clara, empatia para entender o que o usuário precisa, os desafios de implementar no mundo real. Talvez ele tenha falado na importância de ser bilíngue ou trilíngue. Falar a língua da tecnologia, mas também a do negócio. E entender a dinâmica humana organizacional. O profissional do futuro, ainda mais nessas áreas de transformação, precisa saber andar entre esses mundos. Então, para a gente amarrar a nossa análise aqui dessa descrição da conversa com o Hall de Harris, a gente tem uma trajetória profissional bem marcante, né? Saindo da física, pesquisa de DNA, para virar referência global em transformação de dados e IA na McKinsey. Essa trajetória que chamou a atenção do professor Hélio Dias mostra como habilidades de áreas que parecem distantes podem se juntar e criar um valor único. Correto. A análise mostra como o pensamento analítico, a modelagem da física, se aplicam bem a desafio complexo de negócio, mas também mostra que precisa complementar isso com inteligência de negócio, comunicação, adaptação contínua. E sobre a mensagem principal que fica é essa da importância do fator humano, né? A tecnologia é necessária, claro, mas não basta. O sucesso depende mesmo da capacidade das organizações, das pessoas, de se adaptarem, aprenderem e usarem essas ferramentas de forma estratégica, consciente da cultura. Perfeito. E a discussão sobre a Europa ainda adiciona essa camada estratégica interessante. Sugere que a região pode ter um caminho próprio nesse jogo global da IA, talvez usando o foco em regulação, ética, aplicação industrial para criar um nicho de IA confiável, sem precisar só imitar o modelo americano ou chinês. Tudo isso deixa a gente com uma provocação final, né? Inspirada nessa história do Harris e nessa natureza misturada da transformação de hoje, se a combinação de física, biologia e consultoria se mostrou tão potente, que outras misturas de conhecimento, de habilidade, que hoje a gente acha talvez incomuns, vão ser as mais valiosas para liderar as próximas ondas de inovação? Que pontes inesperadas entre áreas podem estar formando os líderes de amanhã? Fica aí a reflexão.